Oi, pessoal, eu sou Flávia Krenhofer, atendo online e em Florianópolis com terapia cognitivo-comportamental. Se você quiser me contatar, tem esse izinho na tela, tem o meu site ali ou na descrição abaixo do vídeo, tem o meu Facebook, meu site, meus contatos e meu e-mail. O tema de hoje é sobre julgamentos. Volta e meia me escrevem pessoas e eu tenho vídeos sobre timidez e fobia social, mas isso é algo que todos nós passamos. Nossa relação com os julgamentos. Mesmo os nossos amigos, pessoas queridas da nossa família, vão nos julgar porque nós nos julgamos o tempo todo. Essa que é a verdade, né? Então você pode ter um perfil mais bonzinho, mais legal, ser uma pessoa mais compreensiva, mas você vai ver que muitas pessoas à sua volta têm um outro perfil. E aí é uma questão de gênio, você pode se sentir mais evoluído, mais avançado mentalmente, emocionalmente do que determinadas pessoas que são mais inflexíveis. Mas, como diz uma amiga minha, a diversidade está aí para isso. Nós temos de tudo, temos pessoas de todas as classes, de todos os gêneros, para todos os gostos, então, e com todo tipo de aprendizado, cada um tem sua história. E uma coisa muito importante, mas muito, muito importante, uma que ninguém vai ser perfeito. O que é ser perfeito para você está muito longe de ser perfeito para mim. Por isso é que a gente costuma usar o sucesso como um parâmetro, mas o sucesso de algumas pessoas para mim não quer dizer nada e para você pode ser muito importante. Então é uma questão aí de crenças e paradigmas e gostos pessoais que a gente não vai chegar a uma conclusão, e até porque nós não abarcamos todo o conhecimento. A gente pega uma pequena parte do conhecimento, a gente se relaciona com algumas cabeças, algumas opiniões e começa a defender ideias, às vezes de formas muito veementes, e a gente tem um pequeno lado da moeda, principalmente agora nessa questão de informações superficiais pela internet. Então a gente reproduz muitas informações e tece muitos julgamentos. A gente tem que tomar cuidado com a inflexibilidade e também a questão daquilo que a gente acha que o mundo é duro, é cruel, que as pessoas são inflexíveis. Se a gente for examinar bem, nós temos em nós essa inflexibilidade também. Nós também temos ideias fixas, formas de nos relacionar que não nos fazem bem. A gente também tem dificuldade de se relacionar com o nosso próprio interior e com as nossas próprias neuroses. E uma coisa também fundamental aí é que só você sabe da sua vida. Só você sabe o que você passa. Muita gente me fala assim, eu não sabia, eu julgava a depressão de fulano ou beltrano, um conhecido meu, antes de eu passar por isso, agora eu entendo. Então, muitas pessoas que têm depressão, ou que têm pânico, ou enfim, uma doença qualquer, falam que não são compreendidas, porque é verdade. As pessoas só vão mesmo compreender sabendo o que você passa quando elas passarem pelo que você passa. Mas não espere isso delas. Então não adianta a gente ficar chateado, né, ou mesmo se sentindo vitimizado porque as pessoas não nos compreendem ou nos julgam porque não passam pelo que a gente passa. Portanto, a mensagem desse vídeo é relaxe. Relaxe que eu não consigo compreender a dimensão da sua vida.
e você não consegue compreender a dimensão da minha. A gente pode ter uma mente aberta, mas os julgamentos vão acontecer. Então, nessa questão do espelho, que muita gente tem falado, e é uma coisa muito interessante, que o outro funciona como o meu espelho. Na verdade, eu tenho minha sombra, meus egoísmos, minha inveja, minha autocorrupção. E quando alguém tem aquilo, quando alguém mostra um egocentrismo muito grande, um egoísmo, um, um comportamento que eu abomino, uma manipulação, eu posso analisar assim que em algum nível eu vou ter aquilo. Mesmo que você diga assim, mas não é bem assim, porque eu não me atraso e eu odeio gente que se atrasa, então o que eu tenho a ver com aquela pessoa? Não é bem nesse sentido, pessoal, de pão, pão, queijo, queijo, a coisa é mais abrangente. Você tem sua sombra, você tem seu lado mal, você tem seus julgamentos e eu tenho os meus. Então, o que acontece é que naquela área que eu sou inflexível, né, eu vou de repente me incomodar demais com os seus defeitos, enquanto que eu tenho outros amigos, outros relacionamentos, outras pessoas da minha família que eu não me incomodo em nada e que tem grandes defeitos, às vezes insuportáveis, mas que para mim não são. Então não bate para mim daquele jeito, não cola com a minha sombra, entende? Então assim, não dá para levar ao pé da letra. Mas eu não sou corrupto como fulano. Não tô comparando dessa forma milimétrica. Mas nós temos a nossa sombra. A gente odeia que os outros façam fofoca, que falem mal da gente, mas nós falamos também mal, de repente não daquela pessoa, mas de outras. Então, assim, a gente detesta nos outros coisas que a gente também tem, de formas diferentes. E aí vem as vitimizações, vem as brigas, os atritos, as competições, as guerras. Então, a solução não é só essa solução, mas realmente é um caminho inevitável para todo mundo, é a gente olhar para dentro. Então, seja você a paz que você quer no mundo, começa mesmo por aí. É muito legal que a gente tenha nossos ideais, que a gente trabalhe por causas, mas uma causa muito importante é a nossa relação com a gente mesmo, é a nossa paciência com os nossos julgamentos e com os julgamentos dos outros, porque é esse nível que a gente está. Nós somos ainda muito evoluídos. Então, ou eu escolho amar isso que eu sou, com a minha sombra, com a minha luz, com as minhas qualidades, defeitos, com todas as minhas doenças, ou eu escolho odiar, ou eu escolho temer. Então, se eu odiar e temer, eu vou colar nisso e vou manter. Se eu escolho abrir mão, aceitar e tentar trabalhar isso de outros ângulos, né? Não adianta, eu não vou amar um lixo, eu não vou amar um corrupto, não é questão nesse sentido, mas eu vou me ver como uma essência que eu sou de luz, chame, dê o nome que você quiser, como a partes minhas que estão já em outro nível para ajudar as partes minhas que são ideias fixas, que são ideias atrasadas, paradigmas, raivas, ódios, medos, e isso eu posso fazer com os outros. Isso não significa que eu vá querer conviver com pessoas, por exemplo, insuportáveis, mas vai facilitar imensamente a minha capacidade de aceitar o julgamento dos outros sem me afetar tanto, né? E também os meus mesmo, porque o fóbico social, por exemplo, ele diz eu tenho fobia dos outros, mas na verdade ele tem fobia da sua própria mente.
né? Então a gente tem que olhar esse lado onde a gente se odeia, onde a gente odeia os nossos próprios pensamentos e aquilo que a gente julga com tanta força, sendo tão categórico e com tanta falta de empatia, falta de paciência, nós e os outros. Tá, pessoal? Eu sei que isso não é fácil, é um grande exercício, mas, bem, eu, como psicóloga, não vejo outro caminho. Então, a gente tem que relaxar nessa situação e tentar fazer o nosso melhor, olhando que o outro é, sim, nosso espelho. E que se eu cuidar dos meus julgamentos, se eu afrouxar os meus julgamentos, isso não quer dizer ser submisso ou sem opinião, mas entendendo que essa diversidade é o barato desse planeta. Então, a gente vai conseguir ser muito mais feliz, muito menos neurótico. Um abraço para vocês, até um próximo vídeo e nos vemos por aí.